Bom dia a todos e a todas, eu sou a Jennifer, a Rochelle e a Valéria também compõem esse trabalho e nós vamos apresentar essa sub-área, né, da psicologia social, que é a psicologia comunitária. A gente pensou em começar então conceituando um pouco o que é comunidade. Então, a palavra comunidade ela vem do latim communitate, que significa compartilhamento. De modo geral, é o lugar em que grande parte da vida cotidiana é vivida. Então, esse é um conceito mais geral, assim, de senso comum, inclusive, e a gente pensou em trazer um pouco da origem epistemológica da palavra, né? No dicionário, é definido como qualquer conjunto de indivíduos ligados por interesses comuns, sejam eles culturais, econômicos, políticos, religiosos, e que se associam com frequência ou vivem em conjunto. Nesse sentido, a gente poderia pensar em vizinhos, pessoas que frequentam a mesma igreja, enfim. Em psicologia social, né, por último, é o lugar capaz de incluir em seu escopo desde um pequeno grupo social, um bairro, uma vila, uma escola, um hospital, um sindicato, uma associação de moradores, uma ONG e até abarcar os indivíduos que interagem numa cidade inteira, né? Então, a ideia que o Antônio Gomes utilizou lá em 99 ainda é utilizada atualmente pela psicologia social e é também um conceito flexível, porque tem o objetivo, né, de definir todos os meios sociais. Próximo slide. Definições sobre psicologia comunitária. Segundo Góes, é a área da psicologia social que estuda a atividade do psiquismo decorrente do modo de vida do lugar comunidade. Estuda também o sistema de relações e representações, identidades, níveis de consciência, identificação e pertinência dos indivíduos ao lugar comunidade e aos grupos comunitários. É a busca do desenvolvimento da consciência crítica, da ética, da solidariedade e de práticas cooperativas ou mesmo autogestionárias, a partir da análise dos problemas cotidianos da comunidade. A ênfase está nas pessoas enquanto seres sociais, onde o conteúdo psicológico tem conotações também institucionais, sociais, culturais e políticas. Visa o desenvolvimento da consciência dos moradores como sujeitos históricos e comunitários, através de um esforço interdisciplinar que perpassa o desenvolvimento dos grupos e da comunidade. Seu problema central é a transformação do indivíduo em sujeito. Então, a psicologia comunitária, ela é uma área da psicologia, especificamente da psicologia social, onde ela desenvolve atividades no contexto das comunidades. Então, a psicologia comunitária, ela tem como foco trabalhar com os moradores e moradoras das comunidades. Comunidades em situação de pobreza, de alta vulnerabilidade, onde muitas vezes a psicologia não chega. A psicologia comunitária, ela vai trabalhar com essas pessoas no intuito de facilitar e fortalecer os vínculos comunitários, a participação social, a organização comunitária. Então, o foco é muito o desenvolvimento individual do ser humano, mas esse desenvolvimento passando por trabalhos coletivos, por trabalhos em grupo. Sobre a visão cronológica. Na década de 60, então, a descoberta, né, do conceito de comunidade, ele não foi um processo específico da psicologia social. Ele fez parte de um movimento mais amplo de avaliação crítica do papel social nas ciências. Então, nessa mesma época, começou a se criticar o que se chamava de um princípio de neutralidade científica. Esse princípio ele se baseava no sentido de que a ciência ela devia ser imparcial e livre de valores. Só que começou a se questionar, né, essa ideia, porque se tratando de estudar a sociedade, a cultura, enfim, não teria como o cientista ele se manter neutro, porque ele sofre, né, ele sofre influência dos próprios valores e das próprias ideologias individuais de cada um. Então começou a partir daí se questionar e ter um maior crescimento, né, contra esse movimento de princípio de neutralidade científica.
Na América do Norte, então, né, essa ênfase mais coletiva, assim, ela surgiu junto aos movimentos sociais comunitários, em especial no sentido da saúde mental. Eles foram inspirados nos pressupostos da psiquiatria preventiva, né, que tinham como objetivo não só tratar as doenças mentais, mas também prevenir elas. Então, antes as intervenções elas eram mais focadas no indivíduo e depois elas passaram a ser feitas para mais pessoas, iniciando então esse trabalho mais coletivo. E a partir dessa coletividade, então, se pensou mais nas comunidades. Na década de 70, então, pensando aqui no Brasil, houve a criação dos centros comunitários de saúde mental, que tinham a finalidade de transformar o modelo de atenção psiquiátrica e os modelos de alfabetização de adultos. Esses modelos eles eram baseados e inspirados então na educação de Paulo Freire. Também nessa mesma época, né, era o período, né, de ditadura militar. Houve a reação então à opressão política e de dominação econômica, né, ideológica desse período. Então, aqui no Brasil, né, houve essa preocupação da psicologia, né, que ela fosse mais voltada para as mudanças sociais. E essa crítica, né, essa reflexão fortaleceu um movimento mais voltado para a psicologia social no país. Também nessa mesma época, né, a PUC, a Universidade Federal do Ceará e a de Minas Gerais, elas eram as universidades que eram mais dedicadas nessa busca por melhores práticas, formações e atuações profissionais, e principalmente voltada, né, para a psicologia social comunitária. Então cresceu, né, esse movimento, né, no final da década de 70 e foram, né, criadas após o enfraquecimento da ditadura militar aqui no Brasil. Nas décadas de 80 e 90, então. Na década de 80, então, houve três situações que influenciaram a entrada do psicólogo na saúde pública, que foi a reforma sanitária e psiquiátrica, as reivindicações do Conselho Federal de Psicologia e dos conselhos regionais e a crise do mercado de trabalho para o psicólogo da clínica particular. Foi bem importante, né, essa entrada do psicólogo na saúde pública, porque, né, o psicólogo ele pôde atuar, né, começar a atuar nas redes básicas de saúde. Então, a partir disso, ele começou a assumir um papel mais próximo com as comunidades. Também na década de 80, né, teve a criação oficial da ABRAPSO, né, Associação Brasileira de Psicologia Social. Foi um marco importante para a construção de uma psicologia social crítica e histórica e com comprometimento em especial à psicologia social comunitária, considerando, né, a realidade das pessoas no Brasil e no continente latino-americano. Já na década de 90, né, a psicologia social comunitária se consolidou como uma disciplina acadêmica e também como profissão, levando a um grande incremento das práticas na área e também a uma diversidade epistemológica, teórica e metodológica. Então, aqui, né, já nos anos 90, essa determinação ela fez com que a psicologia da comunidade tivesse um caráter tanto acadêmico, né, como profissional. Então, a partir, né, da década de 90, cresceu o número também de artigos científicos mais voltados, né, para a área de psicologia comunitária. Também, né, a partir dessa década, se tornou frequente o termo da psicologia da comunidade, né, que se refere às práticas da psicologia ligadas às questões de saúde e atividades ligadas a uma instituição ou órgãos públicos, prestando então serviços à população onde, né, esse psicólogo trabalha. Atualmente, então, a psicologia social comunitária ela emerge de uma psicologia preocupada com a cidadania e tem se constituído ao longo das últimas décadas a partir de um esforço de intervenção com os diversos grupos sociais. Os trabalhos interdisciplinares eles têm crescido de modo a coletivizar e facilitar o entendimento entre as comunidades e seus diversos aliados. Então, além de trabalhar com a comunidade, também se faz necessário que a rede ela atue em todas as fases
do trabalho, né, com a comunidade. Então, por exemplo, assistência social, psiquiatras, toda a rede, né, básica de saúde e a rede, né, que trabalha com a comunidade, ela tem que estar conectada, né, de forma que possam todo mundo trabalhar em conjunto. De maneira geral, se reforça a autonomia, né, no protagonismo da população com as quais se tem trabalhado, por meio da ampliação da criticidade desses sujeitos em relação ao contexto e aos problemas que apresentam, em busca da construção de um conhecimento social e comunitário. Então, é justamente essa ideia, né, de que além de trabalhar com a rede, né, o indivíduo ele possa ter um papel ativo, né, na busca de soluções para problemas da sua realidade. Então, é um trabalho que tem que ser feito em conjunto tanto com a rede como com os indivíduos, né, os sujeitos dessa comunidade. A psicologia social crítica e a psicologia comunitária. Enquanto nos Estados Unidos a psicologia comunitária se originou, principalmente, como negação ao modelo médico tradicional, a partir de concepções acerca da saúde mental comunitária. Na América Latina, surgiu da problematização social da própria psicologia social. Uma corrente da psicologia social contrapôs aos modelos clássicos da área: universalização, historicização, descontextualização e descompromisso com os problemas concretos da população. Algumas questões relativas à concepção crítica da psicologia social, pautadas na história, nas diferenças culturais e nas relações de dominação das sociedades latino-americanas. Nesta concepção, o indivíduo é uma realidade histórico-social que se encontra fortemente enraizado em um processo cultural que lhe é próprio, em um modo de vida social peculiar, em uma estrutura social de classes e em um determinado espaço histórico, geográfico, social, cultural, econômico, simbólico e ideológico. A relação com os autores da psicologia social. Para Lane, a Silvia Tatiane Maurer Lane, uma das mais importantes teóricas da psicologia social no Brasil, criadora da Abrapso, a Associação Brasileira da Psicologia Social, que a gente já viu. Alane diz que o psicólogo na comunidade trabalha fundamentalmente com a linguagem e representações, com relações grupais em um vínculo essencial entre o indivíduo e a sociedade, e com as emoções e afetos próprios da subjetividade, para exercer sua ação ao nível da consciência, da atividade e da identidade dos indivíduos que irão algum dia viver em verdadeira comunidade. Então, ela busca trazer a realidade social à psicologia, que estava mais próxima das realidades norte-americanas e europeias e mais distante do povo latino-americano e das nossas necessidades. Já a psicologia social libertária do Ignácio Martim Baró, que serviu de influência para a psicologia comunitária, posiciona-se na busca por dar resposta aos graves problemas de injustiça estrutural e desigualdades sociais, situando o seu que fazer, efeito objetivo que a atividade psicológica produz em uma determinada sociedade, a partir das circunstâncias concretas dos latinos-americanos. Numa entrevista com a Sol Ianês, coordenadora do Fórum Internacional Ignácio Martim Baró em El Salvador, ela diz que o Baró coloca no centro as vítimas, os excluídos e dá reconhecimento como pessoas capazes de ter ferramentas de sobrevivência e maneiras que a psicologia devia reconhecer e valorizar. Ele percebeu que a estrutura desumanizadora torna as pessoas doentes e por isso é importante atendê-las a partir da libertação dos próprios métodos da psicologia. Ainda na relação com os autores da psicologia social,
A psicologia comunitária herda do modelo de Kurt-Lewin a não separação entre a aquisição de conhecimento e a ação de transformação da realidade social. Na Argentina, o Pichon e José Bleger. O Pichon a gente já viu em aula com outro grupo e o Bleger, ele é um argentino, médico, psicólogo, psicanalista. Ele cria o conceito de psicohigiene, baseado na proposta de promoção de saúde, de prevenção, com foco numa população sadia, na criação de novos instrumentos de trabalho. Então, o Pichon e o Bleger enfatizaram a efetivação de trabalhos sociais como ponto de partida para mudanças epistemológicas e práticas nos enfoques de psicologia social. Tal esforço possibilitou o entendimento dos processos de grupos, instituições e comunidades, através da problematização das suas especificidades. O trabalho na prática. Fazer psicologia comunitária é compreender as condições internas e externas ao homem que o impede de ser sujeito e as condições que o fazem sujeito numa comunidade. Além disso, é trabalhar com esse homem a partir dessas condições, na construção de sua personalidade, de sua individualidade crítica, da consciência de si e de uma nova realidade social. Tem a finalidade de desenvolver uma consciência crítica nos sujeitos, através de um modelo interdisciplinar. É um trabalho realizado em grupos e na comunidade, a fim de transformar o indivíduo em sujeito. No que concerne à psicologia comunitária, pode-se referenciar como uma área de atuação com a finalidade de aplicar as teorias e métodos da psicologia social no contexto de uma comunidade. Na prática, deve-se considerar o território como um lugar de potencialidades, constituindo-se mediante a ação do sujeito que nele se inscreve. A atuação profissional deve objetivar o desenvolvimento das potencialidades locais, individuais e coletivas, buscando beneficiar o todo. De acordo com Vasconcelos, o trabalho do psicólogo comunitário é interdisciplinar, realizado por equipes multiprofissionais com formação generalista. No campo da saúde, esse profissional atua como assessor e treinador de agentes de saúde mental. Para o psicólogo comunitário, o saber científico é relativizado diante do saber popular, sendo este uma importante via para o acesso à saúde mental da população. O serviço de psicologia na comunidade é feito a partir de visitas domiciliares, entrevistas, mapeamento da realidade comunitária do local. Essa prática rompe com o modelo tradicional clínico e pretende estar mais próxima da situação em que o indivíduo está inserido, configurando-se um modo de fazer psicologia não elitista. Análise crítica. Durante a ditadura militar no Brasil, o controle e a repressão contra os movimentos sociais organizados, muitos deles movimentos populares de rua, e contra as universidades, contribuíram de maneira profunda para a postergação de posicionamentos críticos de muitos cidadãos acerca da realidade do país. Na psicologia social, Paulo Freire e autores europeus que falavam do desenvolvimento de práticas emancipatórias eram proibidos. A censura também acontecia na cultura, na arte, e não só no meio acadêmico. Essa limitação só estimulava na população brasileira o conformismo com a situação política e a produção de subjetividades consumistas. Então, esses textos censurados traziam questionamentos que tornavam possíveis novas formas de abordagens pedagógicas e psicológicas, como as práticas participativas e da valorização dos espaços coletivos, facilitadores dos trabalhos em comunidades. Os professores de psicologia só podiam falar de autores e teorias que tratassem do tema da compreensão humana a nível individual. Aqueles cujas disciplinas continham abordagens políticas,
que falassem de comunismo. Por conta do patrulhamento ideológico e com medo da repressão, precisavam comunicar-se com os alunos por códigos. Do contrário, corriam um forte risco de perseguição política. Então, por conta disso, por muitos anos, os psicólogos eram vistos como uma área da saúde extremamente elitista. Hoje em dia, a psicologia social serve como um instrumento de regeneração das pessoas e comunidades que sofrem até hoje com preconceitos e violências dos mais diversos, e muitos deles resquícios da ditadura civil-militar que aconteceu no Brasil, como o preconceito a minorias, os grupos ditos minorias, como o preconceito aos negros, como o preconceito aos movimentos LGBT, o movimento do sem terra. Isso tudo são resquícios de uma ditadura militar e não só, também são resquícios de muitos anos de colonização. Nós somos ainda um país, um continente colonizado. O Andere, em 1984, fala do distanciamento entre a psicologia tradicional de atendimento clínico individual e das discussões acadêmicas para o movimento cotidiano da maior parte das pessoas que vivem, trabalham, se organizam e se expressam nos bairros mais populares, ou seja, as pessoas que vivem nas comunidades. A crítica mais direta foi feita, então, pelo psicólogo argentino José Bleger. Ele fala que mesmo com todo o preparo técnico, com toda a base científica bem estruturada, o psicólogo que não se envolver numa comunidade, que não conhecer as pessoas mais carentes e mais necessitadas do lugar onde ele vive, ou seja, que se ele ficar com a sua carreira limitada em sua maior proporção à terapêutica individual, a sua carreira estaria inevitavelmente fadada ao fracasso. Nós vamos falar sobre as entrevistas que a Jennifer conseguiu com duas psicólogas que atuam na área. Essas entrevistas foram bastante livres. As psicólogas falaram sobre outras questões pertinentes à prática da profissão, mas que infelizmente não haveria como mostrá-las na íntegra para não tomar muito tempo da apresentação. Haviam sido entrevistas muito ricas para as reflexões geradas no nosso grupo e que ultrapassam o tema da psicologia comunitária. Nesse sentido, o vínculo que essas profissionais têm com a comunidade é através do trabalho realizado pela saúde básica, um trabalho que muitas vezes depende de outras questões para que ocorra e que as mesmas venham uma dificuldade para ocorrer pela má gestão e precarização do serviço público. Entrevistas. Bruna Krischel, psicóloga da equipe complementar de saúde mental da Secretaria de Saúde, em Viamão. Kátia Menezes, psicóloga do CAPS, Infanto Juvenil, também de Viamão. Quais são as atividades que você desempenha no seu trabalho, Bruna? Fazemos um serviço de matriciamento acompanhando as unidades básicas de Viamão, quando solicitam nossa presença e algumas que necessitam encaminhamento para os CAPs. Então vamos lá, conversamos com a equipe e vemos no que estão precisando de apoio. Às vezes fazemos um atendimento em conjunto. Propomos atividade de grupo, pois eles são muito importantes para casos de saúde mental. Nós ajudamos a montar. Antes mesmo da pandemia, também fazíamos visitas domiciliares junto com a unidade. Kátia, oferecemos grupos, oficinas, atendimentos individuais, familiares, visitas domiciliares, ações de redução de danos e tratamento medicamentoso quando necessário, bem como demais cuidados que se avaliam pertinentes no momento. De que forma seu trabalho chega até a comunidade? Bruna, nosso trabalho é mais consolidado, parecido com os NAFs, Núcleos de Atenção da Saúde e da Família, apoio especializado à atenção básica que atende às famílias. Nós discutimos com a equipe de trabalho, às vezes a gente vai junto na casa da pessoa ou marca uma conversa no posto de saúde, mas basicamente nosso apoio é para a equipe sanar suas dúvidas e qualificar essa equipe na saúde mental. Kátia, percebo minha atuação na equipe muito no lugar de questionar nossas condutas enquanto instituição, nossa ética de trabalho e direcionamento de tratamento e propor sempre a articulação com a rede. Para além da escuta e acolhida do caso a caso,
O lugar da psicologia enquanto instituição. Na minha prática, é questionar e não deixar-nos institucionalizar nosso fazer cotidiano e nosso desejo de aliviar o sofrimento psíquico dos que chegam até nós. Quais desafios você vê na sua atuação com a comunidade? Bruna, tem essa questão dos mitos dos próprios profissionais de saúde, sobre o que é um transtorno e como lidar com o usuário, e às vezes tem essa coisa de achar que a pessoa é imprevisível. Com a comunidade, os mitos são em cima dos níveis da saúde mental da própria pessoa. Às vezes nunca tiveram tratamento ou um atendimento com a UBS ou com o CAPS. Às vezes, a pessoa poderia estar sendo atendida com um plano terapêutico, então tem muito desconhecimento. Outros atravessamentos é sobre a comunidade muito empobrecida e temos dificuldade de montar ou acionar quando a pessoa tem que se deslocar. Às vezes não tem coisas muito básicas pelas condições financeiras e pouco auxílio. O SUS costuma entrar, mas às vezes não tem muito o que fazer e a gente ter que adequar um plano para que a pessoa possa ir. Mas não é ideal para o que queremos, algo mais intenso, com mais atividades. Mas temos que adaptar porque a população não vai conseguir com a mesma frequência e com a circulação. Às vezes não temos carro ou a gasolina e não conseguimos trabalhar porque não conseguimos nos deslocar e isso atrasa no nosso trabalho. Acrescenta-se a terceirização e a precarização dos vínculos de trabalho, a precarização e enxugamento dos concursos públicos, as condições de trabalhos insalubres e de risco ao próprio trabalhador. Trabalhamos muito tempo durante a pandemia em situação precária, sem EPIs, com atraso de até 20 dias de salário, sem vale transporte para deslocamento, bem como demais questões também de cunho político, que precarizam a qualidade do cuidado ofertado. Não podemos esquecer as demais necessidades apresentadas pelos usuários, que por vezes são emergenciais e básicas, como alimentação digna, transporte, acesso à educação, já que não raro se trata de uma população em situação de vulnerabilidade em um espaço de precarização da rede do SUS. O que você vê como ideal para haver interação maior entre seu trabalho e a comunidade? Bruna, as pessoas saberem que elas têm uma rede, um auxílio para aprendizagem de desenvolvimento. Temos precariedade de investimento na saúde no geral. A gente poderia ter mais mão de obra, ter mais profissionais, uma equipe maior, um pouco mais de recursos como material de oficina, material básico que implicam no serviço como um todo. Kátia, penso que há muitas estratégias que, enquanto psicóloga, no lugar em que estou, poderiam ser postas em prática, como ações nas escolas, nas unidades básicas de saúde, a convocação das reuniões com toda a rede de serviços, pensando em melhor acolher as demandas de saúde mental da população, não só no serviço especialista, mas promovendo saúde e capacitando educadores e demais profissionais da saúde. Porém, infelizmente, essa não tem sido uma possibilidade frente à grande demanda de trabalho na própria sede do serviço. Considerações finais. Atualmente, podemos ver a psicologia comunitária no âmbito da saúde básica e reforçada pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. No seu campo de atuação, ela codepende de uma rede de serviços para a realização efetiva do seu trabalho, ou como disse a Andrea, ela necessita de uma interdisciplinaridade para ser efetuada na comunidade de fato. Ela precisa se comunicar com o assistente social, com o médico, com o educador e principalmente com as pessoas que vivem, que moram e que trabalham na comunidade. Por isso é necessário, e talvez até uma obrigação nossa, como estudante, a defesa e a conscientização das pessoas sobre o SUS, que é constantemente subavaliado e sofre fortemente um processo de sucateamento por uma falta de interesse político numa melhor organização, ou que seja feito um melhor atendimento. Então, a existência da psicologia comunitária é essencial para que haja uma visibilidade e debate a respeito das camadas mais baixas da sociedade. No entanto, reforça-se que os estudos realizados na área não fiquem somente na teoria, mas que eles caminhem
junto à prática. A psicologia social comunitária teve sua construção a partir de um desejo de proporcionar autonomia para uma sociedade e foi realizada a partir de movimentos políticos e sociais que foram desenvolvidos ao longo de 4 duras décadas. Desse modo, fica clara a expressão conscientização como mola propulsora do movimento na comunidade, visto que essa modificação é diretamente relacionada com a formação da individualidade crítica, da consciência de si e de uma nova realidade social que é esperada que o sujeito alcance em seu grupo social.